Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando, e nesse vídeo iremos trabalhar novamente o conteúdo de conjuntos. E nessa aula, que é a aula 5, iremos trabalhar com reunião e interseção de conjuntos, ok? Baseado no que já vimos nas aulas anteriores e no conhecimento adquirido de conjuntos até aqui, beleza? E, sem enrolação, vamos começar. Iniciamos primeiramente com reunião dos conjuntos. Eu vou pegar o meu apontador a laser aqui, como sempre, e vamos começar. Bem, o enunciado afirma que dado dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Ou seja, pessoal, ele quer retratar sobre a união de dois conjuntos e todos os elementos vai pertencer a esse novo conjunto, que é denominado reunião de AB, pelo que é compreendido apenas observando esse enunciado. E matematicamente, nós temos essa expressão aqui, que nós temos um A, esse símbolo aqui que representa o de reunião e que parece um U, e nós temos o B, aqui representa o que? A reunião de B. Ok? A união desses dois conjuntos. E dizemos que isso é igual ao que? X, tal que x assume o seguinte: x pertence a A ou x pertence a B. Significa o que? Todos os elementos que estão nesse conjunto pertencem a A e a B. Por isso que é denominado reunião do conjunto AB. Bem simples, né, pessoal? E para aprendermos, vamos exemplificar. Bem, primeiramente nós temos aqui no primeiro exemplo que A, B são elementos que pertencem a esse conjunto aqui, ou seja, é um conjunto formado por A e B. E nós temos esse símbolo aqui de união, que é ou reunião. Eu chamo muito de união, porque é a mesma coisa. Porém, vamos ler como reunião, beleza? E nós temos aqui o conjunto C e D. Esse conjunto é formado dos elementos C e D, por isso que eu chamo é assim. E nós temos o que concluímos? Se nós unimos esses dois conjuntos, nós formamos esse conjunto aqui. A, B, C e D. Esses são os elementos desse conjunto. Então, nós concluímos o que, pessoal? Que se unirmos esse conjunto formado pelos elementos AB com esse conjunto formado pelos elementos CD, nós obtemos o conjunto formado pelos elementos ABCD. Muito simples, né, pessoal? E até fácil. É só pegar todos os conjuntos e formar um novo conjunto colocando todos os elementos da união dos conjuntos que você já fez. Muito legal, né? Então, pessoal, vamos para o segundo exemplo, ao qual retrata outra união também, mas de conjuntos que são escritos por propriedades, ok? E esses conjuntos afirmam o quê? X barra, essa barra representa tal que x é maior que zero. Nesse caso, são todos os elementos maior que zero. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos números. E nós diz que esse conjunto está unido com esse. E o outro conjunto afirma que x tal que x é menor que zero. Nesse caso, nós temos o que? Todos os números que são menores que zero. No caso, todos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,5 e infinitos termos. E nós queremos saber a união desses conjuntos. Nesse caso, o que podemos concluir, pessoal? Nós podemos concluir que a reunião desses conjuntos é formada pelo conjunto que possui o elemento x tal que x seja diferente de zero. Por que colocamos esse diferente aqui? Imagina o seguinte, pessoal. Se um número é maior que zero e menor que zero, ele é diferente de zero. Vocês concordam comigo? Ou seja, qualquer número que é maior que zero e menor que zero é diferente. Nesse caso, nós temos o seguinte. Me diga um número que é maior que zero. 2. 2 é diferente de zero. Beleza. Agora pense em um número que é menor que zero. Tipo, menos 5. Menos 5 é diferente de zero. Ok. E pertence a esse conjunto. Logo, eu posso concluir o seguinte. A união de um conjunto de elementos que é maior que zero e de elementos que é menor que zero é um conjunto formado por elementos que é diferente de zero. Ok? Muito simples, né, pessoal? Agora, caso você teve dúvida com esse algebrismo todo que eu falei, eu vou tentar expressar de uma forma leve na forma gráfica. Então, vamos pegar o primeiro exemplo novamente. Bem, eu fiz esse diagrama aqui e coloquei o conjunto A na esquerda e o conjunto B na direita. E o que vocês podem ver
que dentro desse conjunto, que é representado por esse círculo aqui azul e o outro pelo círculo vermelho, tem uns elementos incluídos nele. Então, nesse caso, o A é formado pelos elementos A e B, enquanto o conjunto B é formado pelos elementos C e D. Bem simples, né, pessoal? E agora, como nós faríamos para unir esse conjunto? Bem, muito simples. Da mesma forma que nós pegamos os elementos A, B, C e D e colocamos em um só conjunto, nós vamos fazer aqui. Ou seja, primeiramente, eu vou colocar o símbolo A união de B, ou seja, A é a reunião de B, e vou colocar todos os elementos incluídos nesse conjunto aqui em formato de diagrama. Nesse caso, nós temos o conjunto formado pelos elementos A, B, C e D. Bem simples, né, pessoal? Eu peguei os conjuntos, reuni, transformei eles em um único conjunto e determinei a união de B. Bem legal, né, pessoal? Então, essa é a reunião dos conjuntos, ok? Caso não tenha entendido, deixe nos comentários que eu tentarei auxiliar da melhor forma possível, ok? Agora, vamos para propriedades da reunião. Bem, pessoal, o que são propriedades? São tipo coisas que, a partir daquela definição, eu também posso concluir, ok? Por exemplo, aqui no enunciado nós temos que, sendo A, B e C conjuntos qualquer, vale as seguintes propriedades. Agora nós vamos destacar todas as propriedades. A primeira é essa daqui. Nós dizemos que a união do conjunto A com o conjunto A, nesse caso, a união do conjunto A com ele mesmo é igual ao próprio conjunto A. Beleza? Bem, pessoal, nesse exemplo aqui, nós podemos ver reunião do mesmo conjunto forma o mesmo conjunto. Por quê? Porque vai possuir os mesmos elementos. E um conjunto pode se repetir 1000 elementos, por exemplo, A. Esses elementos, por exemplo, o elemento A, ele pode se repetir 1 milhão de vezes, mas ele é só um elemento, nesse caso pertence ao conjunto. Então, se eu unir dois conjuntos com os mesmos elementos, esses mesmos elementos são um só, eles não são diferentes um do outro, então vão formar o mesmo conjunto. Isso é chamado de idempotente, ok? A reunião de dois conjuntos iguais é ele mesmo. Agora vamos para o segundo exemplo. Bem, pessoal, a união de um conjunto A com um conjunto vazio é o próprio A. Bem, pessoal, nesse caso nós trabalhamos como conjunto, ao qual ele é um elemento neutro na propriedade de reunião, que nesse caso é o conjunto vazio. Bem, pessoal, o que é um elemento neutro, caso você tenha dúvida? Elemento neutro é aquele elemento que, ao agregar em uma operação matemática, ele não vai, por exemplo, alterar a formação do elemento. Por exemplo, quanto é 1 mais 0? É 1. Então, 0 é o elemento neutro. Nesse caso, o elemento neutro da propriedade de reunião dos conjuntos é o próprio vazio, como vocês podem observar. Então, essa é a segunda propriedade, ok? Bem, pessoal, agora vamos ao terceiro, ou a terceira propriedade. E nessa terceira propriedade, nós vemos o quê? Que afirma que a reunião do conjunto A e B é igual à reunião do conjunto B com A. O que está dizendo aqui? Bem, você pode ler A reunião B ou B reunião A. Nesse caso, mesmo se eu inverter, por exemplo, o lado dos conjuntos, a união deles vai se tornar idêntica. Nesse caso, nós temos a propriedade comutativa. O que é comutativa? Mesmo se eu inverter os termos na operação, ou seja, trocar ele de lado, ele vai agregar no mesmo resultado. Tipo, 2 mais 1 é igual a 3. E nesse caso, 1 mais 2 é igual a 3. Nesse caso, nós temos uma operação comutativa, que também é usada nas operações básicas matemáticas, que no caso é na soma. E nós temos isso nos conjuntos também, ok? Bem simples, né? E por último, nós temos a propriedade bastante poluente visualmente, mas ela também é simples, pessoal. Observem o seguinte, nós temos que a união de B, vamos formar um novo conjunto, A reunião de B, e nós temos que unir ele com C, ok? Nós podemos dizer que isso é igual a eu reunir, por exemplo, o conjunto A
com a reunião do conjunto B e C. Nesse caso, nós temos o que, pessoal? Se eu tirasse esse parêntese e colocasse aqui, que é dessa forma, resultaria no mesmo conjunto, que é A união de B, que é a união de C. Vocês concordam comigo? Então, isso é verdadeiro e nós temos essa propriedade denominada associativa, ok? Bem, ela é bastante usada também nos exemplos que nós damos da matemática, principalmente da multiplicação, como por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. Agora, se eu fizesse 2 vezes 3 vezes 4, nesse caso, 3 vezes 4 seria 12. E 12 vezes 2, que tinha aqui, seria 24. É um exemplo que você pode fazer escritamente, ok? Para pelo menos mostrar que essa propriedade de associatividade também está na multiplicação, ok? Bem simples, né, pessoal? Isso também está nos conjuntos e essas são as principais propriedades que vocês devem estar cientes, ou seja, não vai haver dificuldade, beleza? Agora, pessoal, iremos trabalhar a interseção dos conjuntos, ok? Bem, a interseção dos conjuntos é bem similar, só tem apenas um efeito controverso, tipo o contrário da reunião. Ó, no enunciado nós temos que, dado dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Ou seja, pessoal, é o que o conjunto A e o conjunto B têm em comum. É formada a interseção, ou seja, a interseção é os elementos que A e B possuem em comum. Nós temos aqui a expressão matemática, que nós colocamos aqui o U virado para baixo, que representa interseção, ok? Então, A interseção de B, nesse caso, que é igual ao que? X tal que X deve pertencer a A e X pertence a B. Ou seja, o que tem em comum com A e com B é que forma a interseção dos conjuntos. E para você aprender, nós vamos exemplificar, ok? E agora vamos exemplificar, pessoal. Nesse caso, ó, como vocês podem ver, nós temos o conjunto formado pelos elementos A, B e C, e o outro pelo elemento C, D e E. E nós temos esse símbolo que representa a interseção dos conjuntos. E o que nós vamos fazer? Bem, nós temos que observar todos os elementos que esse conjunto e eles têm em comum, que vocês podem ver que é o C. Então, quando nós realizamos a interseção desse conjunto, o único elemento que esse conjunto tem em comum com esse é o C. Então, nós temos um conjunto formado pelos elementos C, representando a interseção desses dois, ok? Bem simples, né, pessoal? Falei de uma forma bem rápida, mas caso tenha dúvida, deixe nos comentários. Porém, é bem simples e dinâmico. O que tem em comum nesse conjunto em relação aos elementos é o C. Então, esse é a interseção desse. Porém, existem casos controversos, como vocês poderão ver no exemplo seguinte. Ó, nesse exemplo seguinte nós temos o que? X tal que x é maior que zero e x tal que x é menor que zero. Nesse caso nós temos dois conjuntos, em que um afirma que x é maior que zero, nesse caso positivo, e que x é menor que zero, nesse caso negativo. Então, se eu fizer a interseção e mostrar o que esses elementos têm em comum, a única coisa que esse conjunto tem como com esse é o conjunto vazio. Lembrando que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, nesse caso, nós obtemos que a interseção desses dois aqui forma um conjunto vazio. Por quê? Porque esses dois não têm nenhum elemento comum. X maior que zero são todos os elementos positivos e x menor que zero todos os negativos. Nesse caso, a interseção, ou seja, o que tem em comum positivos e negativos, não é nenhum elemento. Nesse caso, nós temos o conjunto vazio. Muito simples, né, pessoal? E agora, o que iremos fazer? Nós iremos mostrar novamente na forma utilizando o diagrama de Oliveira. Nesse caso, é um pouco diferente. Como vocês podem ver, nós temos o conjunto A e B. Porém, o conjunto A é tudo isso aqui, ok? Enquanto o conjunto B é tudo isso aqui, ó. E o que eu fiz? Eu coloquei em roxo, por exemplo, a interseção desse A com esse B. Para provar o quê?
o que tem em comum é o C. Nesse caso, eu coloquei isso aqui como se fosse o que eles têm em comum. Eles estão se interceptando, ou seja, eles estão se cortando esses conjuntos. E eles se cortam pegando o elemento C dentro deles. Nesse caso, é isso que determina a interseção. Então, nós concluímos o que, pessoal? Que a interseção do conjunto A com o conjunto B é o conjunto formado pelo elemento C, ok? Bem, pessoal, isso é muito simples. E agora iremos trabalhar as propriedades da interseção, que também existe. E agora vamos trabalhar com as propriedades, ok? Bem, nós vamos tratar novamente o conjunto A e B como conjuntos quaisquer e nós dizemos que valem as seguintes propriedades, ok? Nós temos a primeira propriedade que a interseção do conjunto A com o próprio conjunto A resultará em um novo conjunto. Esse conjunto é A. Nesse caso tem a mesma validade que a reunião dos conjuntos, que é uma propriedade idempotente. A interseção de um conjunto com ele mesmo ainda é o próprio conjunto, ok? Agora nós temos uma pequena diferença, como vocês podem ver. Bem, a interseção do conjunto A com o conjunto U, que nesse caso esse U nós representamos como conjunto universo, forma o conjunto A. Como vocês podem ver, na reunião dos conjuntos, o elemento neutro era o vazio. Nesse caso, o elemento neutro é o próprio conjunto universo. Então, nós temos uma pequena diferença do outro conjunto para esse, beleza? Mas, além da diferença que é a interseção, ok? Nós estamos trabalhando com interseção. Porém, as propriedades, nós tentamos correlacionar a diferença de um com o outro em relação aos sentidos. Agora nós podemos observar que também a comutativa ela nos diferenciou também. Por quê? Porque a interseção de A com B é a mesma coisa da interseção de B com A. Então, não há uma diferença, ok? Muito simples. Até o momento está similar à reunião dos conjuntos. Agora vamos para o último exemplo. Bem, como também temos a propriedade associativa, a interseção do conjunto A com B, depois dessa interseção, se interceptarmos com o conjunto C, é a mesma coisa de nós fazermos a interseção do conjunto B com C e depois fazermos a interseção com o conjunto A. Nesse caso, se eu pegar esse meu parêntese e transferir para outro lado, como vocês podem ver aqui, não vai mudar nada porque vai continuar a formar um novo conjunto e essa formação será igual à anterior. Agora iremos trabalhar os conjuntos disjuntos, ok? E esse conjunto é bastante simples. Por quê? Porque nós já trabalhamos com ele. Como eu vou provar? Observando o seguinte. Quando a interseção de dois conjuntos é vazio, chamamos de conjunto disjuntos. Bem, pessoal, nós já trabalhamos um conjunto que a interseção dele era vazio, ok? Vou colocar para você lembrar. Como vocês podem ver, tem essa notação aqui, A interseção de A com B é igual a vazio. Se isso acontecer, significa que os conjuntos eles são disjuntos. Eles não estão conectados por nenhum elemento, ou seja, eles não se interceptam. E é isso que acontece nesse exemplo aqui, que nós já trabalhamos anteriormente e que voltamos a trabalhar. Ao interceptar esse conjunto com esse, nós obtemos o vazio. Agora vamos explicar por que de uma forma gráfica. Primeiramente, eu vou utilizar esse daqui. Eu vou chamar ele da reta. Essa reta representa os números. Observe, tente perceber que essa reta vermelha, eu vou representar esse conjunto aqui, que são os elementos menores que zero. E essa azul aqui, essa linha que está contornada de azul, vai representar esse conjunto aqui. E como vocês percebem, esse conjunto aqui, ele está separado do outro, ou seja, ele não tem nada em comum. Por quê? Porque esse zero não pertence a nenhum dos dois. Se é maior que zero, não é igual a zero. Se é menor que zero, não é igual a zero. Então, pessoal, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que isso aqui é o vazio. Por quê? Porque eles estão separados e não possuem nenhum elemento em comum. E por isso eles são chamados de conjuntos disjuntos. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso gostem, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ok?
Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar ciente e poderei ajudar da melhor forma possível. Um abraço e até o próximo vídeo.